saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia. Eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. É isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Que a luz de Deus brilhe na sua casa, brilhe na sua vida de forma gloriosa. Muito bom dia, que Deus abençoe essa quinta-feira, que seja uma quinta-feira de sinais, prodígios e maravilhas para os que creem. Mais uma vez, estamos aqui lhe convidando para orarmos, para juntos unirmos a nossa fé, falando com quem resolve, falando com quem pode mudar toda e qualquer situação. Prepara aí um copo com água ou uma caneca com água. Eu tenho aqui a minha preparada. Uma vez essa água energizada, consagrada, ela vai simbolizar o poder de Deus. Bem como você pode deixar o seu nome, o nome de um familiar aqui para oração, uma área da sua vida que você precisa da intervenção, escreva aqui, como também se inscrever no canal. Não custa, não paga, é só clicar em inscrever-se. Quando você faz isso, você recebe uma cobertura de orações, porque nós oramos também todos os dias pelos inscritos no canal. Eu tenho certeza que Deus tomando a frente na sua vida, até o que era para dar errado vai dar certo. Essa quinta-feira pode ser de respostas, pode ser de milagres, pode ser uma quinta-feira de maravilhas. Você crê nisso? Onde tem a presença de Deus, ali há liberdade. Nós não estamos aqui falando de religião, placa de igreja, nada disso. O nosso Deus é muito maior do que placa, do que religião. Ele morreu por pessoas. Ele morreu por mim, por você. Ele não morreu por placa. Ele disse, vinde a mim. Ele não disse, espera que eu vou até você. Mas ele disse, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, se você se torna para Deus, se você se volta para Deus, Ele muda a sua situação. Ele muda o seu cenário, Ele muda a sua condição. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que pensamos. Vamos falar com Ele? Se possível, feche os seus olhos, é momento de oração. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós temos consciência que sem o Senhor nada podemos fazer. Nós temos consciência do quanto carecemos da Tua misericórdia, da Tua presença, da Tua direção, dos Teus cuidados. O Senhor, meu Pai, que continua com os braços estendidos, com os ouvidos atentos, com os olhos abertos. Eu peço ao Senhor, meu Deus, enxuga as lágrimas dessas pessoas. Quantos que se encontram neste momento aflitos, desesperançados, alguns enlutados porque perderam um ente querido, e só o Senhor é quem pode consolar, confortar. Pessoas, meu Pai, que a vida virou do avesso e ela não tem com quem contar, ela não tem a quem recorrer. Quantas pessoas que nesse momento de oração, só dela fechar os olhos, as lágrimas já rolam no rosto. Não é porque ela quer não, meu Pai, é porque ela não aguenta mais, ela não suporta mais tanto peso, tanta humilhação, tanta angústia. Mas nós sabemos que um toque do Teu poder muda tudo. Um toque do Teu poder transforma, tal como o Senhor transformou água em vinho. Eu peço, transforme essas pessoas.
Em o nome do Senhor Jesus, eu ordeno agora todo mal, toda maldição, toda praga, todo sofrimento, em nome de Jesus, sai agora. Que essa pessoa seja livre, meu Pai. Que essa pessoa seja liberta, que essa pessoa seja curada. Se ela tem uma dor, que a dor desapareça, que a angústia vá embora, que a depressão, que a opressão desapareça. Ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fortalece o fraco, levanta o caído, meu Pai. Abençoa esse dia, que seja de boas novas, boas notícias, que seja de respostas, que seja de milagres. Abençoa os inscritos no canal, abençoa aqueles que deixaram aqui os nomes, ou a área da vida que ela precisa de socorro. Toca nessas pessoas. Consagra a água que ela preparou, que ao beber dessa água, que ela receba saúde física, saúde espiritual, meu Pai. Meu Deus, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, na certeza do milagre, na certeza do sobrenatural, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus. E você que crê aí onde você está, respire fundo e receba a paz, receba a vida. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Beba dessa água crendo no sobrenatural. A Igreja Hospital da Alma fica aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Avenida Amazonas 1744, esquina com Araguari. Nessa sexta-feira, aquele culto de cura dos vícios, quebra da maldição, limpeza espiritual, solução de problemas antigos. E nesse domingo, a Santa Ceia. Nós vamos nos assentar à mesa com o Pai. Nessa sexta, especialmente às 7h30 da noite, mas tem o culto 8 da manhã. Domingo, 8 da manhã, para transformar a sua vida e a sua família. Você que mora em Belo Horizonte, região metropolitana, dá para vir presencialmente. Mas se você geograficamente mora longe, não dá para vir, aí você faz da sua casa uma extensão da igreja, participando virtualmente, como se você estivesse aqui na primeira cadeira. Por isso que é importante você estar inscrito no canal, para que você possa participar do culto, fazer aí da sua casa uma extensão da igreja. Repito, não estou lhe chamando para mudar de placa, de religião, não, mas é para mudar de vida, para mudar de condição, tá bom? Eu vou deixar aqui uma sugestão de palavra, de pregação, para te abençoar, para te fortalecer. Se você puder ficar um pouco mais, mal não vai fazer, só vai fazer bem. E fazendo bem a você, vai fazer bem para o seu próximo. Aí você compartilha nos seus contatos. Mas se você puder, ouça. Quanto mais forte você está espiritualmente, mais você ganha imunidade contra o mal. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido, porque Deus te guarda. Tá bom? Bom dia, Deus abençoe, boa quinta. Chegou aqui, não recebeu? Os obreiros podem sentar também, porque eu quero que todos prestem atenção no que nós vamos meditar, no que nós vamos falar nessa manhã, porque você vai descobrir, ou vai entender, que a igreja do Senhor Jesus, ela é diferente do que a instituição possa pensar, do que alguém possa ditar algumas regras. E nós temos que estar com os ouvidos atentos à voz de Deus e amadurecer a nossa fé, para que amanhã não sejamos escravos do que pensam as pessoas, do que acham as pessoas, mas nós temos que nos submeter 100% ao que diz a Escritura. Então, sentado mesmo, pega essa folha, levanta nas suas mãos, fecha os seus olhos e diga: Senhor Jesus, abra o meu entendimento, fala comigo, para que eu tenha uma vida nova com o Senhor, no nome de Jesus, amém. O título dessa mensagem que fala da mulher adúltera que queriam apedrejá-la, o título diz: Santos atiradores de pedras. Antes de ler, nós estamos vivendo uma
um cristianismo que tem sido uma vergonha para o Senhor Jesus, que tem sido uma vergonha para o nome do Senhor Jesus, porque muitos que se dizem cristãos, eles vivem um ódio, uma raiva sem precedentes. Se você analisar, até existe, mas é muito difícil. Você vê nas redes sociais ateu brigando com ateu, judeu brigando com judeu, mas crente batendo ou apedrejando outro crente é o que mais existe. Cristão apedrejando outro cristão é o que mais existe. Pessoas que se dizem de Deus atirando pedras, pessoas que se julgam santas, que se julgam de Deus, apedrejando as outras, sendo juiz das outras pessoas, é o que mais existe. E aí a gente começa a pensar, a analisar o seguinte: por que existem pessoas que estão há 30 anos crendo na Bíblia, há 20 anos andando com a Bíblia debaixo do braço, há 10 anos que essa pessoa diz servir a Deus, e quando você olha para a vida dela, você vê o diabo, você não vê Deus. Quando você olha para essa pessoa que diz que nasceu num berço evangélico, que tem anos e anos de Bíblia, você não vê nada de Deus em nenhuma área da vida dela. São pessoas cheias de si, e a pessoa que é cheia de si, ela tem tanto eu dentro dela que não cabe mais nada, não cabe mais ninguém, muito menos Jesus. Pessoas que são como aqueles abutres, que a Bíblia diz que onde estiver o cadáver, se ajuntarão os abutres. Quem são os falsos cristãos? Quem são os falsos evangélicos? Quem são os falsos crentes? São aqueles considerados abutres. O abutre se alimenta, o urubu se alimenta do quê? De cadáver. Se alimenta do que está morto. O abutre, o urubu, se alimenta de carniça, do que não presta. O falso cristão, o falso crente, ele se alimenta da desgraça alheia. Quando ele toma conhecimento que alguém errou, que alguém falhou, que alguém pisou na bola, esse falso cristão que é o abutre, ele parece que se vangloria. A alegria dele, o que alimenta ele, o que fortalece o falso cristão, é ver a dor do próximo, é ver a derrota do próximo, é ver o fracasso do próximo. Ele se alimenta do que não presta. Mas ele também, quando vê uma pessoa de Deus vencendo, quando vê uma pessoa de Deus subindo, conquistando, ele se entristece. Ele não se alegra com a alegria daquele que está vencendo. Ele se entristece com aquele que está vencendo. Porque eu posso não ter recebido o milagre, mas se alguém recebeu o milagre, eu vou me alegrar, porque eu sei que Deus está fazendo na vida dela e também vai fazer na minha. Eu não vou me entristecer porque fez na vida dele e não vai fazer na minha, ou não fez na minha primeiro. Mas nós temos, infelizmente, nos deparado com uma igreja rachada pelo meio. A igreja do Senhor Jesus está rachada pelo meio. Por isso você encontra muitos crentes aí fora dizendo assim: eu me decepcionei com Jesus, eu me afastei de Jesus porque eu me decepcionei com Ele. Mas você se decepcionou com Jesus porque o Jesus que apresentaram a você não é o verdadeiro Jesus. Por isso que você se decepcionou. Porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Quem encontra Jesus de verdade jamais vai se decepcionar com Ele. Você pode se decepcionar com pessoas, mas com Jesus não. Você pode se decepcionar com alguém, mas com Jesus jamais você vai se decepcionar. Então, nós temos uma igreja rachada pelo meio, porque simplesmente não vivem o que está escrito. Vivem o que acham as pessoas, o que pensam as pessoas, mas não vivem o que o Senhor Jesus pensa. Não agem como o Senhor Jesus agiria. Não vê, não enxergam como Jesus enxerga. É só você pensar.
nessa situação, nessa ocasião, dependendo do problema, da situação, como que Jesus agiria? O que Jesus falaria? O que Jesus diria? Para ver se eu estou pensando como ele ou contrário dele. Aí você já conhece a passagem da mulher adúltera que foi pega em adultério. E os fariseus da época, que se diziam santos, que se diziam certinhos, eles vão até Jesus, expõem o pecado daquela mulher e dizem para Jesus, ela foi pega em adultério. E a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Vamos apedrejar, vamos cumprir o que está escrito, vamos cumprir a lei. E Jesus, a Bíblia diz, porque eles insistiam em apedrejar aquela mulher. Jesus olha para eles e diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não disse que não era para apedrejar. Mas Jesus falou, quem não tem pecado, então pode atirar a pedra. E a Bíblia diz que eles, pela sua consciência, acusados pela sua consciência, foram se retirando. Foram saindo da presença de Jesus. Jesus estava dizendo o seguinte, tem mais gente aqui para levar pedrada então. Jesus estava dizendo o seguinte, você está expondo o pecado dela, mas você não viu que o seu pecado é até pior do que o dela. Você está expondo o erro dela, mas e o seu pecado? E o seu pecado? Você está apontando o dedo para ela, mas e a sua? A sua vida está limpa? A sua vida está limpa? Você está limpo? E acusados pela consciência foram saindo. Aí Jesus vira para essa mulher e diz assim, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, não. Jesus disse, eu também tampouco te condeno. Se você pecou, falhou, errou, se você viveu aquém do que Deus promete, o Senhor Jesus não te condena, Ele te perdoa. O Senhor Jesus não atira pedras em você, porque Jesus vai ser o nosso juiz, mas Ele ainda é o nosso advogado. Ele defendeu essa mulher, Ele vai te defender. Você abandona o pecado, assume Jesus, você passa a ter uma vida nova. Você passa a ser um novo homem, uma nova mulher com Ele. Então, se você é aquela que está sendo apedrejada, ou aquele que está sendo apedrejado, não se preocupe com o que os outros pensam, com o que os outros acham. Não queira se preocupar o que as pessoas estão falando ou deixando de falar. Mas, voltando a santos atiradores de pedras, será que nós, naquela situação, não estaríamos com as pedras nas mãos também? Será que hoje nós não somos esses atiradores de pedras? E às vezes nós somos até inconscientes. Você sabia disso? Eu já atirei pedra. Nós somos até de uma forma inconsciente. Quando você é movido, é dirigido por um sistema, vamos colocar assim, por uma religiosidade, você não se permite pensar. Você não se permite se colocar no lugar de Jesus e pensar no o que Ele faria, o que Ele diria. Então você vai pelo que os outros falam. Hoje as pessoas, elas têm preguiça de pensar. Você vê que o que mais tem hoje na internet são doutores sem nunca ter estudado. São pessoas que entram na internet ou nas redes sociais apedrejando tudo que possa existir. Todo assunto que surge, vem os seus sábios, sem nunca ter estudado, e começam a tirar pedras, começam a jogar pedras. Pessoas que falam o que querem, o que pensam, o que acham, e, sobretudo, quando nós falamos de cristãos, de pessoas que se dizem de Deus, não tem nada de Deus. São os urubus, os abutres, que quando encontram uma carniça, quando encontram o pecado, quando encontram a falha, quando encontram o erro de alguém, eles imediatamente querem publicar isso, querem atirar pedras, querem jogar pedras. Ou você, eu, nós, hoje, você tomando conhecimento que alguém que sentava aqui, nessa cadeira, se afastou de Deus, se afastou da igreja, qual seria a sua atitude, a minha atitude? Jogar pedras ou ir buscar essa pessoa e trazer de volta para o reino de Deus?
Quem é você no privado? Porque quem é você no público, no coletivo, é fácil de descobrir. Mas quem somos no particular? Quem somos no privado com Deus? Deus conhece a nossa intenção. Deus, Ele sabe da nossa intenção. E aí tem gente que tem anos de Bíblia e não são abençoadas, porque no coletivo parece que ela tem uma fé extraordinária. No coletivo, dentro da igreja, parece que ela tem uma obediência extraordinária. Mas no privado, ela com Deus, ela duvida. Ela com Deus, ela tira pedras. Ela com Deus, ela critica. Ela é infiel, é maliciosa. Ela não tem temor com o altar, ela não tem temor com as coisas de Deus. Então nós estamos vivendo um cristianismo falido, sem precedentes, por conta dos cristãos que são uma vergonha para o Evangelho, que não representam o meu Jesus, que não representam Jesus no seu dia a dia, nas suas atitudes, nas suas decisões como pai, como mãe, não são representantes de Jesus no seu dia a dia. E aí Deus fica impossibilitado de fazer coisas novas e maiores. Você quer ver um outro tipo de cristão? Fariseu. Um outro tipo de evangélico, de cristão, que tem nome de que vive, mas está morto espiritualmente falando. É sobre essa passagem aqui, Jesus ungido em Betânia, que está em Marcos 14, no versículo 3 em diante, diz assim: estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, o vaso, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Aí, se preste a um raciocínio. Estavam reunidos numa mesa, Jesus, alguns discípulos, Lázaro, que já tinha ressuscitado, e aí chega uma mulher com um perfume que valia 300 dias de trabalho. A mulher, ela juntava esse perfume, guardava esse perfume e esperava usar esse perfume na sua noite de núpcias, de lua de mel. Esse perfume, ele, além de ter um valor econômico, ele também tinha um valor espiritual, porque ele era usado para a noite de núpcias. Mas quando essa mulher viu a sua única oportunidade de estar com Jesus, ela usou a sua cabeça, ela pensou: o que eu poderia dar como oferta? O que eu poderia apresentar além da minha vida como oferta? Porque sei lá quando eu terei outra chance dessa. Quando eu vou ter, ou vou conseguir uma outra chance de estar com Jesus? Se hoje você fosse almoçar com Jesus, como naquela época, 2020 anos atrás, você tivesse hoje a oportunidade, a chance de ir almoçar com Jesus, um convite que você recebeu, você não sabe se vai ter outro convite.
que você daria como oferta? Porque a oferta, ela revela o que Jesus representa para mim. Se ele representa qualquer coisa, eu dou qualquer coisa. Tem gente que, como para Judas, Jesus e nada era a mesma coisa. Porque Judas trocou Jesus por 30 moedas. Então tem gente que Jesus e nada é a mesma coisa. Mas para aquela mulher, era tão valioso, mas tão valioso aquele momento, que ela entendeu, pensou, que aquele perfume era nada, comparado àquele momento. Como se ela estivesse ali se casando com Jesus naquele dia. Mas quando ela derrama aquele perfume, que valia 300 dias de trabalho, ou seja, 10 meses de salário. Só você pensar, você ganha quanto? 10 meses do seu salário. Se fosse R$1.000, 10 mil. Se o seu salário é 5 mil, 10 meses dá 50 mil. Se o seu salário é 50 mil, 10 meses dá quanto? 500 mil. Mas era o que ela tinha de mais precioso. Só que quando ela derrama na cabeça de Jesus, dizem o seguinte: para que esse desperdício? Olha o santo, olha o convertido falando mal da oferta. Olha o convertido falando mal da atitude de fé no altar. Olha o que se diz de Deus criticando uma atitude de fé. Ele disse que aquela oferta foi um desperdício. Um desperdício. Mas para Jesus foi um investimento. Jesus defendeu aquela mulher. E a Bíblia diz que falaram isso. Não é porque estavam preocupados com os pobres, não. Estavam preocupados com o seu umbigo. Estavam preocupados, era com o valor daquele perfume, porque, como Judas, você sabe, ele roubava a oferta. Na hora ele deve ter imaginado, pensado, com esses 10 meses de salário aí, eu podia me dar bem. Por isso ele chamou aquilo de desperdício. Por que as pessoas aí fora que não conhecem a fé, que não conhecem a Deus, acham um desperdício você vir à igreja todo domingo, um desperdício você ser dizimista, um desperdício você ser ofertante, porque elas não estão preocupadas em você pegar o seu dinheiro e investir em outras coisas. Elas estão preocupadas, o diabo se preocupa muito, porque a sua oferta, o seu dízimo vai ser multiplicado em almas. As pessoas que criticam, que reprovam essa atitude, não estão preocupadas em nada com a fé. Judas estava preocupado com o bolso dele. E Jesus deixou claro que para você é desperdício, para mim é investimento. O que para os outros acham que é desperdício, você está investindo aqui nessa vida e o principal, na eterna. Você está investindo em você e o principal na vida eterna. Mas aqui a gente vê um outro tipo de cristão. Um outro tipo de cristão. Um outro tipo de evangélico que está dentro da igreja, que está com Jesus na mesa. Mas que quando vê alguém usando a fé, reprova. Que quando vê alguém dando, reprova. Que quando vê alguém plantando, reprova. Não planta e não quer que ninguém plante. Não dá e também não quer que ninguém dê. Mas aquela mulher, Jesus disse, onde for pregado, o evangelho vai se falar dela. E nós estamos há 2020 anos depois, falando dessa mulher. Porque o que ela fez, ficou na memória de Deus. A atitude dela ficou marcada no céu. Aí, você consegue entender agora a intenção. Deus nos abençoa pela intenção. Não é nem pelo que fazemos, é pela nossa intenção. Você lembra quando Abraão foi sacrificar o menino? Quando ele levantou o cutelo, Deus falou, não toca, porque eu já vi que você fez. Eu já vi que você já fez. Sua intenção já mostrou.
Qual é a nossa intenção, hein, pessoal? Qual é a nossa intenção em ter Jesus? É só para a gente se beneficiar? Ou para que sejamos canal de bênção para outras pessoas? Por que Deus vai mudar a tua vida? Por que Deus vai mudar a tua história? Por que Deus vai entrar em você? Para que através da sua vida transformada, Ele possa chegar até as outras pessoas que estão sofrendo, que estão gemendo, que estão padecendo. Senão não teria o porquê Deus operar só no individual. E não através dessa pessoa chegar aos demais. Na oração do Pai Nosso, está escrito, Pai meu, meu Pai. É isso? Por que Pai Nosso? Porque se não for para eu viver em comunhão com você, Ele não é o meu Pai. Ele não é Pai só de um. É o Pai Nosso. Ele é nosso quando vivemos em comunhão. Não apedrejando uns aos outros. Não atirando pedras uns aos outros. Não sendo os abutres, se alimentando da destruição dos outros. Mas e quando eu vejo uma pessoa destruída, um cadáver, espiritualmente falando, você vai orar por ele? O que Jesus faria por ele? Apedrejaria? Não, Jesus estenderia a mão, então estenda. O que Jesus faria com essa mulher que foi pega em adultério? Apedrejaria? Não, então não apedreja. Não seja juiz de ninguém. Cuide da sua vida espiritual, cuide da sua conduta diante de Deus. Aí, para você entender, hoje, sentado com Jesus, o que você colocaria, o que você daria a Ele? Não estou falando de dinheiro, porque tem gente que, o falso cristão, quando a gente fala dessa oferta, ele já só pensa no dinheiro. Mas será que a nossa intenção em andar com Jesus, em agradar a Jesus, é verdadeira, é sincera? Será que a nossa intenção realmente está sendo favorável a Ele? Aí você vê que Pedro e João, quando eles estavam entrando no templo, na porta do templo, e a Bíblia diz que a porta chamava-se Formosa. Quando Pedro e João estão entrando na porta, tinha um coxo na porta do templo pedindo esmola. E esse coxo que estava na porta pedindo esmola, vira para Pedro e João e pede esmola. Pedro e João diz assim, olha para mim, olha para mim, olha para nós. Eles estavam dizendo o seguinte, nós éramos como você. Nós éramos assim, paralíticos, coxos, espiritualmente falando, como você também está. Mas se você olhar para nós, o Deus que mudou a nossa vida vai mudar a sua. O Deus que nos transformou vai te transformar também. E eles disseram assim, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E a Bíblia diz que o coxo levantou e andou. Pedro estava dizendo, você pensa que o que você precisa é de dinheiro, mas você não precisa de dinheiro, porque se você receber dinheiro hoje, você vai ter que receber amanhã de novo. Se você receber uma esmola hoje, você vai precisar de outra amanhã. Mas o que eu tenho eu te dou, você vai andar com Jesus a partir de hoje. E nunca mais vai faltar dinheiro para você. E a Bíblia diz que ele levantou e entrou no templo, saltando e adorando a Deus. Ele passou, ele recebeu, na verdade, de Pedro, o que Pedro tinha. Quem olhar para você, quem conversar com você, tem que receber o que você tem. Você tem Jesus? Você tem essa fé viva? Você tem essa fé de obedecer a Deus? Não de ser o santo apedrejador, não de ser o abutre, não de ser aquele que vive criticando, ponderando, dando péssimo testemunho. Então quem olhar para você vai falar, eu quero ter o que você tem. Quem olhar para você, conversar com você, vai dizer, eu quero também encontrar o que você encontrou. Então nós vamos ser os Pedros, os Joãos dos dias atuais, levando vida para quem está prostrado, levando salvação para quem está morrendo, levando solução para quem está gemendo.
Você tem que vencer aqui nessa terra? Tem. Você tem que ter o melhor dessa terra? É claro. Você tem que ter uma vida de qualidade? Claro que você tem que ter. Mas entenda que tudo isso vai ficar. Você tem que ter primeiro Jesus. E um Jesus vivo. Passa a pensar como Ele, a enxergar como Ele, a andar como Ele, que você verá que a sua vida terá uma outra razão. Você terá uma outra razão para existir. Pedro disse para eles: olha para nós. Amanhã, quem olhar para você, terá que ver Jesus em você. Você não vai nem precisar falar de Jesus. Quem olhar para você vai falar: eu quero o Deus que ela tem. Você não vai nem precisar fazer força. Quem olhar para você vai ver a diferença. Quem falar com você vai ver a diferença. Ao invés de você ser aquele cristão evangélico, cheio de mágoa, malícia, mentira, maus olhos, de viver uma vida ilícita, você vai refletir de fato a luz de Deus. Amém? Então agora, nessa oração, você vai fazer uma análise na sua alma. Você vai se colocar há 2020 anos atrás no lugar da mulher que queriam apedrejar, ou daqueles que queriam apedrejar, no lugar da mulher que deu o perfume, ou no lugar daqueles que criticou a oferta dela. No lugar de Pedro e João, quantos que entraram por aquela porta? Quantos que deram uma esmola para o paralítico, para o coxo, mas não deram Jesus? Quantos que mataram a fome do coxo, momentânea, mas não matou a fome espiritual? Quantos que atenderam a necessidade do coxo, física, mas não atenderam a necessidade espiritual? O que Jesus está querendo fazer hoje, primeiro em você? Atender a sua necessidade espiritual, mudar dentro. Porque quando muda dentro, automaticamente vai mudar de fora. Quando você vence os demônios de dentro, você vai vencer os de fora. Quando você vence os seus eus de dentro, você vai conseguir vencer os obstáculos de fora. Mas para isso você tem que morrer para você mesmo, morrer para esse mundo e se entregar 100% no altar. Colocar 100% a sua vida no altar. Você tem que, nessa oração, falar: meu Deus, eu quero ser o verdadeiro cristão, o verdadeiro adorador. Eu não quero ter nome de que vive e está morto, não. Eu não quero viver um cristianismo fariseu, falso, hipócrita, não. Eu quero viver conforme o Senhor orienta. Eu quero viver conforme o Senhor diz. Você vê que lá no livro de Atos, seria um livro bom para você ler, Atos dos Apóstolos, que fala dos atos dos apóstolos, fala das atitudes dos apóstolos. Diz que eles tinham tudo em comum. Tudo em comum. Um ajudando o outro. Todos comungavam de um mesmo espírito. Todos tinham uma mesma visão, o mesmo pensamento. Você sabe que se fosse hoje, Jesus falasse hoje, 2020, quem não tem pecado atira a primeira pedra, tinha um monte de gente que ia jogar pedra. A mulher estava perdida hoje, mas ela ia levar tijolada, porque o que tem de cristão, que no coletivo, para aparecer, para dizer que está tudo bem, ele ia jogar pedra. Você não tem ideia. Para dizer que estava tudo ótimo com ele, ele ia jogar pedra. Não é brincadeira. Então a gente está vivendo uma igreja rachada pelo meio, por conta da hipocrisia, por conta da falsidade. Pessoas que, aquela conversinha, Jesus te ama, eu também te amo, isso é mentira. As pessoas estão tentando amar quem mora dentro da casa dela. Imagine quem ela não conhece. Sim ou não? Se com gente que está dentro da casa dela, ela não consegue amar, imagine que ela não conhece. Dentro de casa você está vendo aí as pessoas um matando o outro.
Então a gente tem que mudar. Se a gente se tornar a igreja de Jesus, aí não vamos fazer a diferença aí fora. Por que hoje 60 milhões de evangélicos não fazem diferença nenhuma? Por conta disso. Só tem nome de evangélico, mas é uma vergonha para o evangelho. Só tem nome de evangélico, mas é uma vergonha para o cristianismo. Não revelam Jesus. Não mostram Jesus. Sim ou não? Evangélicos que não conseguem ser fiel no dízimo, ele também não paga suas contas. Ele também não honra seus compromissos, dá calote um monte de gente. Tem crente caloteiro? Por que será? Que tem crente caloteiro. Tem crente fofoqueiro? Por que será? Porque Jesus não é prioridade. Porque Jesus não está sendo o centro da vida dele, o Senhor da vida dele. Não está sendo o principal na vida dele. A vida desses que estão sendo os hipócritas, se resume só a esta vida. Nós falamos sexta-feira, se a sua esperança em Cristo se resume a esta vida, você é o mais infeliz dos homens. Você é o mais miserável dos homens. Porque você só olha para essa vida. Você esquece da outra vida, que é a principal, que é eterna. Você sabe quando vai morrer? E se morrer hoje, para onde vai tua alma? Se morrer hoje, para onde vai a tua alma? Se tivesse morrido ontem, então, onde estaria hoje a tua alma? Tem nome de que vive, mas está morto. O que tem de crente infiel no dízimo, não consegue ser fiel no dízimo. Em 10% do que chega nas suas mãos, como que ele vai ser fiel em 100%? Se nos primeiros 10% ele já não consegue ser fiel. Se você for o verdadeiro cristão, Deus vai te honrar, vai mudar você, transformar. E Deus vai te usar, te honrando, te abençoando, para que cada um aqui amanhã, com o seu dízimo, com a sua oferta, você vai dar condições de abrir mais uma igreja em outro lugar. Eu vejo aqui, cada pessoa aqui, mais uma igreja aberta. Mais uma porta abrindo para salvar outras pessoas. Mas se hoje você não tiver coragem de pegar o seu perfume e derramar na cabeça de Jesus, como que amanhã Ele pode te dar condições de você ser a coluna para abrir mais uma porta? Se na primeira oportunidade que você tem, às vezes você não se rende, não se entrega. Fique em pé, por favor. Nessa oração, você vai fazer do seu lugar o seu santuário com Deus. Pega a folha que eu te dei, dobra ela em 3, assim, ó. Você dobra a primeira parte e dobra de baixo, que aí vai ficar o meio escrito assim, ó, Jesus ungido em Betânia. Que nos dias de hoje, Jesus vai ser ungido em Belo Horizonte. Você vai se casar com Jesus hoje. Você vai pegar o seu perfume, que era para a lua de mel, e você vai derramar na cabeça de Jesus. Você vai colocar a tua vida 100% no altar. Você vê que Deus ele fala dos sepulcros caiados. O túmulo, você vai lá no cemitério, tem túmulo que é de granito, tem detalhes de bronze, coisa linda, mas dentro é podre. Nós não podemos ser esse sepulcro. Por fora uma coisa, por dentro outra.